Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa terça-feira, o primeiro dia do mês de outubro, nós temos Liga dos Campeões, segunda rodada da nova Liga dos Campeões com confrontos bem interessantes, né? O Arsenal recebe o PSG na Inglaterra depois de ter colado no líder City, que vacilou contra o Newcastle. O Barcelona enfrenta o Young Boys com uma cotação bem esmagada. O City visita o Slovan Bratislava. O Sporting do Gyökeres visita o PSV fora de casa. O Borussia Dortmund, depois de virar para cima do Bochum, enfrenta o Celtic, que não perde o jogo. O Celtic acho que não perde um jogo há 25 partidas. Pensa bem, que jogo. Temos a Inter de Milão enfrentando o Estrela Vermelha, a Inter que voltou a vencer no campeonato italiano. O Milan enfrenta o Bayer Leverkusen, que empatou com o Bayern de Munique na Allianz Arena. O Stuttgart, que perdeu nesse final de semana, recebe o Sparta Praga. E nós temos também o Salzburg enfrentando o Brecha, ou seja, nem sempre confrontos que chamam tanto atenção, mas bons confrontos nessa terça-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça, primeiro dia do mês de outubro, cheio de jogos de Liga dos Campeões. Vou começar esse planejamento desligando essa luz aqui, ó, porque eu tô numa gripe danada e essa luz no meu olho vai ficar me fazendo lacrimejar aqui o tempo todo, beleza? Então, vamos começar. Bom, dos jogos que vocês viram aqui no Radar Esportivo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, é isso? 3, 6, 9. Nós temos 2 jogos no horário isolado das 13h45 e 7 jogos no horário das 16h. Então aqui a gente já tem a primeira dificuldade. Mas eu não pretendo fazer todos esses jogos. Eu vou eliminar alguns jogos aqui por cotação. Por exemplo, eu não vou fazer o City com o Slovan Bratislava. Não é muito difícil da gente entender o motivo. Uma cotação de 1,05 é uma cotação extremamente difícil de encontrar valor. A não ser que você trabalhe no mercado asiático bem esticado ou que você trabalhe numa situação de goleada do City. E eu sinceramente não tenho metodologia para trabalhar esse jogo. Então eu vou deixar ele de fora. Claro, se você me perguntar o que você acha, Theo, é lógico que é provável vitória do favorito. Óbvio. Não é chovendo molhado aqui, tá? Outro jogo, Barcelona e Young Boys. Esse jogo particularmente eu já acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Young Boys é uma equipe que tem até de onde tirar, mas vamos ser sinceros, na casa do Barça, o Barcelona nesse momento, tá no intervalo o jogo, o Barcelona estava perdendo para o Sassuolo de 2-0, se de fato for confirmada a derrota para o Sassuolo, o Barcelona vai ter que fazer o Young Boys pagar o pato. Então é outro jogo que essa cotação não me agrada. É provável a vitória do Barcelona? Claro, mas eu não pretendo fazer esse jogo aqui. Então a gente já eliminou 2 jogos. Outro jogo que eu eliminaria é Salzburg e Brecha. Não que não tenha valor, tá? A gente pode colocar ele como um jogo complementar. Mas no meio desse samba todo aqui, a gente tem um jogo onde uma equipe é da Áustria, a outra não é uma equipe tão famosa da França. Eu sei que o Salzburg é o melhor time da Áustria, mas tem outros jogos legais pra gente acompanhar. Então se você quiser fazer, utiliza como um jogo complementar. Tá? Então só aqui, ó, de 9 jogos eu tirei 3. Com isso, sobrou esses 6 aqui, ó. Stuttgart, Sparta Praga, o Arsenal e PSG, Leverkusen, Milan, Dortmund, Celtic, Inter, Estrela Vermelha, PSV e Sport. Esses são os jogos que eu vou me focar. Fechou? Vamos começar com Stuttgart e Sparta Praga. Primeira informação sobre Champions. O Stuttgart estreou com derrota no Bernabéu para o Real Madrid. Porém, o Stuttgart não jogou mal. O Stuttgart chegou a complicar a vida do Real até o finalzinho, né? Não fosse o gol do Rudiger e depois o gol do Endrick, o Real Madrid poderia ter se complicado. Então, o Stuttgart, ele não fez um mau jogo no Bernabéu, mas ele perdeu, como era esperado, né? Depois disso, na Alemanha, ele goleou a equipe do Dortmund em casa por 5-1, tá? Então, é uma equipe que tem de onde tirar, ofensivamente está muito bem. Perdeu o Guirassy, que foi para o Dortmund. O Dortmund já conseguiu aproveitar, né, boas coisas do Guirassy. O Guirassy ajudou o Dortmund na virada contra o Bochum, como eu falei no início do vídeo. Mas o Dennis Undav está numa fase absurda também na parte ofensiva. Então, é um time que não perdeu assim tanto ofensivamente com a saída do Guirassy. Dentro de casa, até o momento, na Bundesliga, venceu o Borussia Dortmund de goleada e empatou com o Mainz. Uma equipe que produz gol, mas que também tem sofrido. O Sparta Praga, nos últimos jogos fora de casa, só vitória. E no último jogo da Liga dos Campeões, que fez dentro de casa, ele venceu o Salzburg por 3-0. Então, na questão de classificação, a gente já tem uma equipe do Sparta Praga com um pé na frente, né? Então, nós temos uma necessidade do Stuttgart em pontuar, em buscar a vitória. E o Sparta Praga, óbvio,
óbvio, deve jogar ali na maciota, podendo buscar contra-ataque, tá? Mas essa cotação de 1,48 para o Stuttgart, ela não me causa confiança. Não é porque o Stuttgart não tem de onde tirar ofensivamente, mas porque o Stuttgart vem sofrendo com muita frequência na parte defensiva. Por exemplo, tomou gol do Dortmund, que é normal, óbvio, tomou gol do Mainz, tomou 3 gols do Mainz, tomou gol agora do Wolfsburg no final de semana, o jogo foi 2-2, né? Mais um jogo sem vitória do Stuttgart fora de casa. Então não me passa uma impressão de confiança. Geralmente eu começo a criar confiança para trabalhar a favor de uma equipe, não pela sua parte ofensiva, mas pelo jeito que ela desempenha na parte defensiva. E o fato do Stuttgart poder marcar muitos gols por conta do Undav e de outros atacantes, o Demirovic também está muito bem, não vai anular a minha preocupação com a parte defensiva. Então, por si só, eu já acho um problema aqui olhar para esse favorito e pensar numa vitória seca. Para mim é um favorito que pode se complicar. A complicação vem principalmente porque o Sparta, ele vem confiante de uma vitória contra o Salzburg dentro de casa. Ele já tem 3 pontos, agora é o formato de liga, né, de eliminatória de classificação geral. E o Sparta pode jogar no contra-ataque. Então isso me causa um problema no Stuttgart. Quer dizer que o Stuttgart não vai ganhar? Não estou dizendo isso. Mas provavelmente a gente tem uma interação melhor no mercado de gols do que num trabalho seco a favor do Stuttgart, porque o Stuttgart pode tomar gol e ele pode virar o jogo. Então, para mim, eu pensaria num jogo para 2,5 gols, né? Uma possibilidade aqui de pelo menos 2 gols. E não duvido, com todo respeito ao Stuttgart, de ambas marcam, já que o Sparta é uma equipe agressivíssima e o Stuttgart vem sofrendo gol com muita frequência, tá? Das anotações que eu fiz aqui, ó, o Stuttgart sofreu gol nas últimas 5, teve mais de 2,5 nas últimas 9 e o ambas marcam nas últimas 5. Foi o primeiro a marcar em 6 de 7. O Sparta marcou primeiro em 5 de 5 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Ou seja, a gente tem iniciativa do adversário e a gente tem uma fragilidade defensiva do mandante, tá? Theo, eu quero trabalhar a favor do Stuttgart, eu gosto muito do Stuttgart. Beleza, fica a seu critério. Se você é um punter, tenta buscar uma precificação um pouco mais alta, no live, no ao vivo, tá? Para você que é um trader, cuidado, porque a boa fase do Stuttgart, talvez dentro do primeiro tempo, ou um momento muito bom do Stuttgart, se ele não for controlado na recuperação de bola, o Sparta pode buscar contra-ataque e pode ferir o Stuttgart por aqui, tá? Esse é o primeiro jogo que eu ficaria mais de olho em gols e tomaria cuidado para trabalhar a qualquer custo a favor do favorito, tá bom? Seguindo aqui o radar esportivo, vamos falar sobre Bayer Leverkusen e Milan. O Bayer Leverkusen que acabou de empatar com o Bayern de Munique na Allianz Arena, o jogo terminou agora há pouco. Estou gravando esse vídeo num sábado. O Leverkusen conquistou de novo, mesmo critério, né? Empatou no Allianz Arena, na casa do Bayern, e agora dentro de casa vai tentar vencer. Foi assim que o Leverkusen conseguiu buscar o título no ano passado, hein? Tudo bem que o Bayern foi bem melhor no jogo inteiro, massacrou o Leverkusen no segundo tempo, botou várias bolas na trave, mas o Leverkusen pontuou. Isso é verdade, né? Além disso, o Leverkusen na Liga dos Campeões venceu muito bem a equipe do Feyenoord. E olha, eu vou ser sincero com vocês, você venceu o Feyenoord numa situação de goleada na Holanda não é para qualquer equipe, né? Isso prova que o Leverkusen ainda está muito sólido. O Milan, apesar de ter vencido na Série A italiana contra o Lecce 3-0, o Milan ele perdeu na estreia da Liga dos Campeões. Além disso, teve a vitória também contra a Inter, né? No derby, vale a pena mencionar. Mas ele perdeu na Liga dos Campeões de uma maneira bem estranha, porque ele saiu na frente do Liverpool, surpreendeu, e depois ele sofreu muito de cabeça. E o Leverkusen é uma excelente equipe de bola aérea. Então, isso aqui pode ser uma arma muito forte para a equipe do Leverkusen. Tá? Eu não discordo desse favoritismo do Leverkusen, não discordo, mas o Milan, ele é conhecido por ser uma equipe que costuma abrir o placar. E se o Milan pode abrir o placar, é um favorito que pode se complicar. O estilo, né, o composto de um favorito que pode se complicar é um time que não tem, por exemplo, a facilidade de abrir o placar, é um time que às vezes vai ter dificuldade de marcar o gol, é um time que às vezes vai enfrentar um adversário que tem a capacidade de abrir placar, de marcar no contra-ataque, que é o caso do Milan. O Milan é um time veloz no contra-ataque e pode complicar um pouco a vida do Leverkusen. Então, eu não entraria nesse 1,60 de olho fechado. Para você que é um trader, Theo, sou um trader, vou trabalhar o primeiro tempo ao vivo, vou entender aqui se o Leverkusen estiver muito bem, eu posso trabalhar contra o Milan. Show de bola, não tem problema. Ou a favor do Leverkusen também, não tem problema. Você vai estar pegando um momento, um recorte do jogo para trabalhar. Agora, no jogo inteiro, 1,60 eu acho que é uma odd limite ali para essa cotação do Leverkusen. Ela poderia estar um pouquinho mais alta. O Leverkusen goleou o Feyenoord. Não tô dizendo que ele é ruim, tá? Tô dizendo só que o Milan, ele é traiçoeiro. Venceu a Inter por 2-1, saiu na frente do Liverpool. Então ele pode causar uma dificuldade um pouquinho maior pro Leverkusen. Ó, do que eu fiz aqui de anotação. O Leverkusen teve o over 2,5 em 6 de 7, ambas marcam em 7 de 9. Ou seja, é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. O Milan teve o over 2,5 nas últimas 9 e o ambas marcam em 7 de 9.
também é uma equipe com uma possibilidade muito grande de sofrer gol e marcar gol. Então, vamos olhar também para esse ambas aqui, né? Essa cotação de 1,57 ela é ruim, mas se você buscar uma cotação acima de 2, pode ser interessante, tá? Para mim, é um jogo onde o Leverkusen pode, sei lá, tomar um gol, ter que virar, ou tá na frente do placar e acabar tomando um empate. É um time do Milan que sabe aproveitar, assim, os espaços para contra-ataque. Só tem um negócio. O Leverkusen, ele deu um cacete no Feyenoord contra-atacando. Então, se o Milan não quiser passar aperto aqui, ele tem que sair na frente do placar. Porque se ele sair atrás, se o Leverkusen, por exemplo, ampliar para 2-0, aí até o mercado de 2,5 fica interessante. Porque o Milan vai passar a se expor e o Leverkusen, né, tem muita capacidade na bola aérea, mas no contra-ataque ele é letal, tá? Então também tem um potencial bem interessante para gols nessa partida aqui. Seguindo o radar esportivo, às 16 horas também a Inter de Milão enfrenta o Estrela Vermelha. O Estrela perdeu para o Benfica na estreia, né? Para quem não se lembra, por 2-1. Tomou um gol de bola parada lindíssimo aqui do Benfica. E a Inter estreou com um empate contra o City na Inglaterra. Dá para dizer que o resultado da Inter foi um dos melhores da primeira rodada, né? Porque empatar com o City lá na Inglaterra não é para qualquer um. E essa cotação da Inter ela já é um pouquinho mais alta do que a do Barcelona, do que a do City. Então já dá para trabalhar. Se não for a sua praia, se você não quiser uma cotação tão baixa, não tem problema. Tem vários outros jogos aqui às 16. Não precisa forçar não, tá? Eu venho para trabalhar esse jogo. O contexto aqui é o seguinte. A Inter, ela não tem um estilo de jogo de massacre dentro da área do adversário. O que geralmente essa cotação de 1,17 pede, tá? A Inter, ela não faz esse joguinho dessa maneira. Não vai ser tipo o Manchester City que vai empurrar o Estrela Vermelha para dentro da pequena área e vai ficar rodeando bola ali na entrada da área. A Inter não joga assim. O Di Marco, se eu não me engano, tá lesionado, mas a Inter joga geralmente com os laterais subindo muito. Então, o que a Inter vai tentar fazer, como faz contra quase todo mundo, é puxar o Estrela um pouquinho para trás, ou no caso, um pouquinho para frente, né, para poder atacar a última linha com bolas em profundidade. Então, essa cotação de 1,17 não é que ela vai mexer muito, né? Mas talvez o padrão de back que você busca nessa cotação de 1,17, ela não entre tão dentro do estilo do jogo da Inter, tá? Não dá para você copiar e colar padrão e esperar que a Inter te entregue isso. É tipo a França do Deschamps, né? Que também é desse estilo. Não é um time que joga tanto massacrando na frente, é um time que chama para trás. É tipo o Real Madrid do Ancelotti, que também em alguns momentos chama o adversário para cima. Então você pode ver a Inter talvez jogando, marcando pressão ali mais próximo do meio campo para poder roubar a bola e atacar a última linha em velocidade, principalmente com os laterais. Se eu não me engano, o Di Marco ainda está lesionado, se ele não estiver melhor ainda, mas o Dumfries sobe demais, tá? Mais ou menos isso. Se a Inter precisar também, óbvio, ela vai explorar também a bola aérea. É um jogo para ficar de olho nesse back favorito? Sim, mas ele, para você que é um trader, não é um back favorito tão comum, não é aquele padrão. Você vai ter que sair um pouco da casinha se você quiser trabalhar. Se você é um punter, bom, a Inter não é aquele estilo de time goleador, né? O último jogo contra o Udinese agora venceu por 3-2. O último jogo contra o Milan tinha perdido. Mas na Liga dos Campeões, ela tem que fazer saldo. Então não duvido, se estiver na frente, pode ser sim uma possibilidade do Estrela Vermelha, que já perdeu o primeiro jogo para o Benfica em casa, sair mais para o jogo. Então, Theo, quero buscar gols. Potencial para gol nesse jogo seria a Inter na frente, forçando o Estrela Vermelha a sair para o jogo. Aí sim, uma possibilidade de trabalhar pelo menos 2 gols por aqui, quiçá até mais, tá bom? Mas o Estrela, ele pode não cair nessa pegadinha, ele pode não querer sair para o jogo, ele pode ficar mais contido. É um problema? É. Porque uma hora ou outra a bola da Inter pode entrar, né? Mas isso também pode fazer com que a cotação da Inter suba. Então, se você não quiser trabalhar com o mercado de handicap, a Inter vencendo por 2, 3 gols de diferença, você pode esperar talvez a Inter ter dificuldade de marcar um gol e tentar buscar uma odd mais alta na segunda etapa, tá bom? Pode ser um cenário interessante. Theo não gosta só de 1,17, é baixa. Não faz, vai para outro jogo, tá bom? Borussia Dortmund e Celtic. Aqui nós temos aquela invencibilidade que eu comentei com vocês. Até anotei aqui, ó. Dortmund e Celtic, 25 jogos sem derrota da equipe do Celtic. É claro, meus amigos, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu até botar a Inter para trás do Dortmund. É claro que a gente está falando aqui de um Celtic que joga o campeonato escocês, né? Não é toda hora que o Celtic está na Liga dos Campeões e tudo mais. Tem um período que o Celtic não joga na Liga dos Campeões. Acho que conta muito mais os jogos da Escócia, né? Ele saiu da Liga dos Campeões no ano passado, depois ele jogou mais um pouquinho da Escócia, depois jogou agora o início do Campeonato Escocês. Então é isso que está levando em consideração essa invencibilidade. Não dá para considerar o nível de enfrentamento. É claro que tem o Rangers,
que costuma medir força, mas o Celtic está batendo no Rangers com força nos últimos anos. Então eu não vou levar tanto em consideração esse número de vitórias consecutivas e nem o número de jogos sem perder. Mas eu não posso deixar de mencionar que o Dortmund é uma equipe que não passa confiança. A última análise que a gente fez do jogo do Dortmund com o Bochum não foi assim, ao esmo que eu falei que eu não tinha o Dortmund na minha primeira prateleira de confiança. Aqui atrás tem uma estante. Eu posso colocar o Dortmund lá em cima? Não posso. Melhorou com a chegada do Guirassy, o Senhor Guirassy que veio do Stuttgart? Melhorou. Já marcou 2 gols, se eu não me engano, na estreia lá. Na estreia ele estreou contra o Stuttgart mesmo, na lei do ex, né? Marcou um gol também. Mas já marcou contra o Bochum, ajudou na virada. Mas ainda é um time que deixa a desejar. Então eu jamais vou chegar pra você e falar assim, ó, de olho fechado, vamos fazer back Dortmund. Eu não vou fazer isso. A não ser que daqui a alguns anos o Dortmund passe a ser uma potência defensiva, tá? É claro, o Dortmund pode chegar no dia de hoje com uma soberania absurda, tendo um massacre, esperando tudo, não deixando o Celtic mexer na bola. Pode acontecer, mas vai ter que acontecer isso com frequência e consequência para que eu tenha confiança. Nesse momento, não é uma equipe que me passa confiança. Então, talvez eu até dentro do cenário do trade, dentro de um intervalo do jogo, eu até trabalhe a favor do Dortmund. Mas no jogo inteiro, eu não te aconselho com essa cotação. Porque a gente tem que incumbir aqui o erro, né? O problema, o fator Dortmund. Contra o Bochum. O Bochum tá fazendo o que nesse campeonato alemão até agora? Nada. E ele conseguiu abrir 2-0 contra o Dortmund. 2-0. O Dortmund virou, mas não é todo dia que tem pão quentinho, né? Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Quer trabalhar a favor do Dortmund? Show de bola. O Dortmund venceu 3-0 o Bruges fora de casa. Tá numa fase boa na Champions, mas eu buscaria uma cotação um pouquinho mais elevada, tá? Gosto muito mais desse jogo de pensar no mercado de gols, por exemplo, 2,5, no ambas marcam. Me agrada muito mais, muito mais, tá? O Celtic na Champions, ele venceu o Slovan Bratislava, ou seja, por goleada, tomando gol, mas já é uma equipe também que somou 3 pontos. Então são 2 equipes ali que estão mais ou menos tranquilas. Acho que é mais indicado aqui a gente olhar para o mercado de gols. Theo, tô muito confiante no Dortmund. Aí, meu amigo, é por sua conta e risco. Tá? Se você acredita, faz a sua precificação. Eu, particularmente como um trader, venho com o pé atrás. O Dortmund vai ter que me surpreender. Se me surpreender, estarei dentro no momento de pressão, senão fico de fora. Eu prefiro pensar no mercado de gols. Ó, Dortmund teve over 2,5 nas últimas 4 de 5 e o Celtic nas últimas 5 de 6. Gosto desse mercado de gols. A cotação, obviamente, deve estar horrorosa. Aqui, ó. É horrorosa, sim. 1,53 é ruim. E no live ela pode melhorar. Em relação à possibilidade aqui de potencial para gols, o Dortmund na frente, sei lá, o Dortmund abriu 2-0. Me agrada pensar no mercado de gols. Aí para trabalhar talvez o 2,5, que é o limite, o 3,5. Por quê? Porque o Celtic já tá com 3 pontos. Então, ele vindo para cima do Dortmund, ele pode tentar buscar, quem sabe, até 1 ponto no jogo. Contra o Bochum, a gente já viu o Dortmund contra-atacando muito bem, o Senhor Guirassy atacando espaço, junto com a ADM, chegando também de trás dos jogadores do meio. Então, acho legal o Dortmund na frente a gente pensar no mercado de gols, sim, tá? Seguindo, o PSV enfrenta o Sport num jogo parelho. Aqui é talvez um dos jogos mais parelhos do dia, né? Já vou colocar aqui como um jogo para correção de preço. É difícil te indicar alguma coisa para você se abraçar no mercado de resultados, porque o PSV vem de derrota para Juventus, né, marcando gol em Turim, mas com derrota, e o Sporting vem de vitória dentro de casa contra a equipe do Lille. Então, teoricamente, o Sporting vem um pouco mais leve, né? Também vem muito bem no campeonato português, com 100% de aproveitamento desde o início, né? Tirando a derrota que ele teve para o Porto lá na Supercopa, né? A Supertaça de Portugal, o Sporting venceu o Rio Ave por 3-1, venceu o Nacional por 6-1, venceu o Farense, venceu o Porto já nesse ano, venceu o Aroca, venceu o Aves e agora venceu o Estoril. Então vem numa fase muito boa, tá? Só que o PSV também é um excelente time na Holanda. Então para mim é um jogo parelho, ok? Eu não duvido nesse jogo parelho de ambas marcam. Não duvido porque temos o Gyökeres, se ele for jogar, né? Se eu não me engano, foi o melhor jogador da partida contra o Lille. Eu gosto muito desse jogador. Passou em branco, acho, contra o Estoril agora, mas é um jogador que dificilmente passa 2, 3 partidas em branco. E o PSV tem todo aquele estilo de marcação que eu gosto muito do Peter Bosz, né? Que é marca pressão, tenta recuperar no máximo 5 segundos e já puxa contra-ataque, vamos que vamos. É um negócio muito doido. Eu gosto demais dessa agressividade do PSV. Então eu não duvido que seja um jogo até um potencial de 2,5, tá? Vou até marcar aqui a possibilidade de ter pelo menos 2 gols. Das informações que eu tive aqui, que eu peguei, ó, o PSV teve 2,5 em 8 de 9, o over, e o ambas marcam em 7 de 9. O Sporting teve o mais de 2,5 em 8 de 10, e
e venceu as últimas 9. Então é um time bem agressivo contra um time também de marcação agressiva. Para mim, qualquer lado que cair aqui seria sem surpresa, mas eu prefiro ir para o mercado de gols. E eu vou fechar com Arsenal e PSG. De novo, estou eliminando aqui os jogos de menor interesse e de cotação mais amassada, tá? O Arsenal venceu o Leicester, tomou um susto, né? Teve que marcar gol no finalzinho. Venceu o Leicester por 4-2 e o PSG venceu também o Rennes por 3-1, se não me falha a memória exatamente. O PSG vem muito bem na França, né? Mesmo sem o Mbappé, só que principalmente nesse fator do Mbappé, me falta assim confiança no PSG para Champions. No Campeonato Francês eu acho que vai de boa, acho que dá para ganhar tranquilo. Se o Marcelo e acho que é o Marcelo, né? Se o Marcelo deixar, mas no campeonato da Champions, eu acho que sem um craque assim à altura vai ser difícil, tá? O PSG já teve dificuldade de vencer o Girona, acabou marcando, né, o seu gol com um gol contra do Girona no último lance praticamente. O Arsenal não jogou tão bem assim contra a Atalanta, teve um penal desperdiçado pelo Reteg, grande defesa do Raya, mas o Arsenal vem muito bem na Inglaterra. O foco aqui é que é o problema, né? O foco do Arsenal, eu acredito que é muito a Premier League. O Arsenal vem já com o City engasgado 2 temporadas seguidas, onde ele liderou e perdeu o título no final. Tá, conseguiu buscar o City agora, o City empatou com o Newcastle. Então é um Arsenal que, se tiver que escolher, sempre ele vai escolher a Liga dos Campeões. No próximo jogo, né, da Premier League depois do PSG é o Southampton. É um jogo que tem, teoricamente, 4 dias de descanso, não é um adversário tão difícil assim, o Southampton tá numa fase ruim. Então, nesse jogo, eu acho que o Arsenal pode dar um pouquinho mais de atenção para a Liga dos Campeões, sem falar que ele poderia ter perdido o primeiro jogo, né? Poderia ter começado com 0 pontos. Então, ter somado um ponto num jogo onde ele teve um penal contra não foi tão ruim. Se puder vencer o PSG, seria interessante. Eu não acho errado essa cotação, tá? Para mim, o Arsenal tem muito mais de onde tirar. Tem sofrido gol, é verdade. Tomar gol do Leicester, que não é uma equipe tão boa assim, é um problema, mas eu acredito que ofensivamente tem de onde tirar. Tá bom? Eu não, juro pra vocês, eu não duvido de ambas marcam aqui, mas eu gosto de pensar em alguma coisa a favor do Arsenal com uma cotação um pouquinho mais elevada, tá? O Arsenal é muito bom na bola aérea também, só que o PSG ele é bem treinado, ele não tem uma grande estrela hoje, mas ele é bem treinado, então ele pode aproveitar os espaços, ele pode aproveitar a desatenção do Arsenal. Tudo que o Arsenal fizer de bobeira, ele não tá enfrentando um time de meio de tabela da Premier League, ele tá enfrentando o PSG, tá? Que mesmo sem uma grande estrela pode aqui complicar um pouquinho a vida do Arsenal. Então uma cotação um pouquinho mais elevada, eu acho que me encheria mais os olhos, tá? Dá pra colocar aqui que o favorito pode se complicar? Vamos ser sinceros? Dá, né? Dá porque é o PSG do outro lado. Não é qualquer time. Mas, tecnicamente falando, eu ainda acho o Arsenal melhor. Sabe o que falta pra mim confiar, assim, inteiramente no Arsenal? O foco. Eu juro pra vocês, eu não acho que o foco do Arsenal seja tanto a Champions League assim. Mas, vamos ver isso no ao vivo. Pra você que é um trader, ótimo jogo pra correção de preço. Por quê? Cotação do Arsenal não é tão baixa. Dá para trabalhar um back favorito se ele estiver muito bem. Cotação do PSG não é tão alta. Dá para trabalhar um lei a pior equipe em campo se ele estiver mal. Tranquilo. Dá para, se você trabalha contra o favorito em situações onde ele tá mal, dá para você corrigir a odd do favorito. É pau pra toda obra esse jogo, dependendo da sua leitura de jogo ao vivo, tá bom? Do que eu anotei aqui, o Arsenal, ele não perdeu a 9 jogos e teve um menos de 2,5 em 6 de 8. O PSG, ele não perdeu a 12 jogos e teve um mais de 2,5 em 5 de 7. Então já é um time que puxa mais para gols, puxa mais para ambas marcam. Como o Arsenal tem sofrido também recentemente nos últimos jogos, esse ambas marcam ainda continua sendo uma boa opção, na minha opinião. Os últimos jogos do Arsenal sofreu pro City, sofreu pro Bolton, sofreu agora pro Leicester. Então sim, me parece uma possibilidade sim desse ambas marcam. Tá bom? Bom, dos jogos que eu tinha separado, é isso. Você pode fazer o Salzburg com o Brest, já coloquei como um jogo complementar. Dá para fazer o City com o Slovan Bratislava, se você tem uma metodologia mais exótica. Mesma coisa do Barcelona com o Young Boys, mas fica a teu critério. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda bastante para o YouTube divulgar para novas pessoas. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Nem sempre eu tô gripado, tá? É raro, então desculpa a dicção e também essa fungação, o olho escorrendo, faz parte. O espaço está aberto para vocês me ajudarem com complementos, com informações, com correções também, em alguma coisa que eu tenha falado errado, tá? Eu tô sempre aqui para aprender, lembrando que esse é o nosso planejamento, né? Eu entrego o que eu tenho de informação para você e você, se puder, também passa aqui para mim e para as outras pessoas que acompanham. Link da Betfair, minha parceira, para você aproveitar o bônus de R$200 no primeiro depósito, tá aqui embaixo. Bônus exclusivo para Exchange, link do meu curso também aqui embaixo e também você pode fazer ele no YouTube. O link do Radar Esportivo com as informações que eu coloquei aqui também vai estar aqui embaixo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.